Muitas pessoas acreditam nisso, mas isso não é verdade. Essa ideia, gente, de gastar mais dinheiro para obter mais dinheiro acontece em instituições privadas. Acontece em organizações privadas. Essa ideia é que quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu gasto, ou eu aplico, tudo bem. Pô, se eu tenho muito dinheiro, eu posso aplicar. Mas o projeto social, gente, ele tem pouco. E se você tiver muito, você vai aplicar no que deve ser aplicado. Não simplesmente gastar porque você está com dinheiro sobrando. Então, só para você entender que essa ideia da gente, eu tenho que gastar mais para ter mais, é uma ideia de primeiro setor. De primeiro não, de segundo, né? Porque primeiro setor é o governo, é de segundo setor, de empresa, gente, de coisa privada. Muitas pessoas associam esse sucesso financeiro com o modelo de negócio do setor privado. Eu falo muito para vocês que é importante que você veja o que o setor privado, tá? As empresas estão fazendo e a nossa organização seja como as empresas. Mas a gente não pode esquecer que a gente é um projeto social. A gente não tem que estar igual a elas. A gente tem que ter uma organização, uma gestão, o que eles têm de bom. E o que a gente utiliza muito esse plano de trabalho deles para a gente. Não sei se vocês já ouviram falar em Canvas, em plano de ação, em PDCA. Isso tudo vem de empresas. Mas está trazendo o quê? De formas diferentes para ser trabalhado no terceiro setor. Porque a gente precisa de quê? De profissionalização. A gente precisa de uma boa gestão, de uma boa organização. Então, a gente faz o quê? Traz as coisas do segundo setor para o terceiro setor. Mas não quer dizer que a gente tem que ser igual a eles. Pensar igual a eles. E essa é a ideia que eu estou te falando aqui. Às vezes, a gente fica pensando, não, quanto mais eu gasto, eu vou conseguir mais. Isso é coisa de segundo setor. Eu não vou ter que fazer como as empresas de investir montante de dinheiro em marketing, em infraestrutura, em tecnologia, em ter uma visão lá para frente de lucro, porque eu não sou assim. Eu sou projeto social. Eu tenho que pensar que eu tenho que ser transparente. Eu tenho que levar a ideia de que o meu gasto ele é necessário para uma causa. Eu tenho que levar essa ideia. E eu não posso pensar que eu tenho que ter um marketing, uma infraestrutura, uma tecnologia super avançada. Eu não preciso. Eu preciso saber pelo menos o básico, porque o básico já vai fazer com que eu tenha resultados. Já vai fazer com que eu tenha um bom trabalho. E isso é importante. E eu estou falando isso para você, que possivelmente ainda é uma pequena organização. Por quê? Por que eu falo isso? Porque a gente também tem a ideia de que, nossa, eu preciso investir porque as grandes organizações estão investindo. Cara, você já viu Médicos Sem Fronteiras? Você já viu como se fala, o Greenpeace? Você já viu, não sei... Cara, a gente vê as grandes organizações, os caras botam lá. E eu apresento isso para vocês. Que eles estão investindo na captação de recursos, eles estão investindo em marketing, eles estão investindo em equipe, para você também começar a investir. Para que você possa investir nessas pessoas para captar mais recursos para o projeto. Mas eu não estou dizendo que você só tem que pensar nisso e esquecer o que tu tem que fazer na tua organização. Não é isso. Mas aí você pensa, cara, nossa, só com grandes recursos, só com muito dinheiro, só com grandes investidores. Mas, cara, as empresas, as grandes organizações, cara, elas têm recursos. Elas são bem-sucedidas. Elas criam essa impressão de que os gastos são necessários. Mas, cara, por que elas gastam? Elas gastam. Elas têm um impacto muito grande. Elas têm. Pô, você vai ver, cara, eu estava vendo vou dar um exemplo para vocês, eu estou aqui no Rio de Janeiro, vocês possivelmente devem conhecer, que é o Instituto Ayrton Senna. Claro, vocês devem conhecer também, porque todo mundo viu no Netflix aí, ou a série Ayrton Senna, eles falam do Instituto Ayrton Senna. E tem aquela ideia, cara, você vai ver, se você for olhar os números deles, pá, nós atendemos 100 e poucas mil crianças. Nós temos tantos polos, nós temos tantos patrocinadores, nós temos tantos parceiros. Cara, mas são os números dos caras. Aí você vai ver a quantidade de recurso que entrou. E aí você tem que parar para pensar que não é só recurso financeiro, tá? Porque isso a gente também esquece. Que a gente foca só no dinheiro. Mas se você tem uma contabilidade correta, o recurso que vem in natura, que é possivelmente um computador, material, alimentação,
Isso tudo são produtos in natura que chegou na organização e ele vai ser convertido em dinheiro. Porque aquilo vale para alguém. Então tem que valer para a organização, porque ela deixou de gastar, mas ela recebeu. E aí, se for ver lá a contabilidade, e se você olhar aprofundadamente o balanço patrimonial, vai ter isso lá. Poxa, tanta doação, deu tanto de dinheiro, porque foi revertido em dinheiro. Mas a gente não repara, porque a gente só quer ver o cifrão. Pô, tantos milhões. Gente, pense nisso. Então a gente não tem que ficar focando nas grandes organizações de que elas têm dinheiro a balde e que elas têm que gastar dinheiro a balde, porque, primeiro, a gente não é essas organizações. Nós não somos elas. Vocês não são essas organizações. Vocês são pequenas organizações que devem o quê? Entender quais são as estratégias de vocês, entender quem são os projetos de vocês, considerar o contexto, a realidade que vocês estão, ver quais são os recursos disponíveis, quais são as fontes disponíveis para vocês, porque, como eu gosto de falar, você precisa saber quais são as fontes. Se é emenda parlamentar, lei de incentivo, empresas, e bazar, e bingo, e brechó, e você tem que saber as fontes. Mas você não quer dizer que você vai captar de todas elas. Porque você precisa ver e entender quem é você, entender quem é seu público, entender o que você pode fazer. E isso, cada organização é uma organização. Entendeu a ideia? Então não fica focando lá nas grandes, porque elas faz e acontece, tem dinheiro pra caramba, mas elas já passaram do pequeno projetinho. Elas já se entenderam, elas já sabem o que elas têm que fazer, elas já compreendem as coisas. E você tem que começar a fazer isso. Porque se você não começar, você vai continuar sem recurso na sua organização. E terceiro ponto aqui que eu vou te falar, porque eu sempre gosto de falar de 3, né? Muito difícil eu falar de 2 só, porque eu não gosto muito, eu sempre falo nessa questão de 3, é que, mais uma vez, as pessoas acreditam que essa falta de conhecimento sobre captação de recursos envolve muito a falta, essa questão de não ter recurso. E sim, isso é verdade. Muitos gestores não têm essa formação, essa consciência, essa experiência do que é a captação de recursos, que leva a acreditar que para captar recursos, gente, tem que ser só com consultoria, que tem que investir em campanhas publicitárias, que tem que investir em coisas caras para ter resultados. Não é bem assim. Mais uma vez, não precisa. Você não precisa gastar muito na captação de recursos, como, por exemplo, ter uma pessoa dentro da sua organização como um captador de recursos para captar. Como eu já falei milhões de vezes, o que adianta você ter um captador de recursos que não sabe o que é ser um captador de recursos? O que adianta você ter uma consultoria junto contigo que fica pensando somente em participar de editais e não tem sempre editais para o teu tipo de projeto social, para o teu tipo de atividade? Além de que, muitas das vezes essa pessoa vai fazer o projeto e não vai passar. E aí você está perdendo dinheiro por quê? Pô, a pessoa não passou. Você está pagando o salário. E eu não estou dizendo para você deixar de pagar salário para essa pessoa, não, tá? Eu estou dizendo para você para que esta pessoa ela tente captar de outras fontes de recursos. Porque ficar só, vamos fazer edital, vamos participar de edital. Gente, alta concorrência. Se tu não passar, você vai fazer o quê? Da onde que vai vir o dinheiro para pagar as contas? Da onde está vindo o dinheiro para fazer com que as crianças tenham atividade? Da onde está vindo o dinheiro para pagar lanchinho para a galera? Da onde está vindo o dinheiro para você ter impacto social, se você não passou no edital? Então, você não precisa simplesmente gastar dinheiro para captar recurso. Você está gastando porque você não sabe captar recurso de verdade.